Se eu conseguir dormir, Mi, não. Só não. Só não. Gente, a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu só avisar que a live tá on aqui. Só um minutinho. Cara, o Lucas tá muito desolado porque ele perdeu o final da live de ontem que o celular dele descarregou. Marcando presença depois de dormir no meio da live de ontem. Então, gente, eu sei que foi difícil pra vocês. E eu já vou dizer, nunca mais faço uma live de madrugada, tá? Nunca mais vai acontecer. Gente, peraí que estão procurando um negócio aqui, peraí. Voltei, gente. Já estamos na marca de Athena. A Mini perguntou os QR Codes aqui na tela. Gente, esse QR Code bem aqui é o do grupo do WhatsApp que o pessoal estava pedindo muito ontem pra gente fazer um grupo de WhatsApp de leitura. Eu criei, tá? Se você quiser participar, é só escanear esse QR Code que você vai ser, né, direcionado diretamente pro grupo. E esse daqui é o da Live Pix, que se vocês quiserem me mandar uma mensagem que é muito importante, quiserem chamar minha atenção para alguma coisa, é só escanear e, obviamente, se é uma Live Pix, tem que pagar, né? Se eu não me engano, o mínimo é 50 centavos, então vocês podem mandar da forma que vocês quiserem as coisas aí, tá? Boa tarde, gente. Olha, hoje eu almocei, tá? Então eu estou preparada para essa live. Eu almocei, eu estou para minha pressão estar controlada. Estamos com o nosso energético. Tem biscoito hoje para acompanhar. Vou comer tudo? Não vou, mas é isso. E eu tô com a minha água aqui também, para quem tá preocupado, minha água geladinha, tá bom? Tá aqui, tá tudo certo. Inclusive, não vamos precisar de SAMU, né? Eu acho que hoje não, queridos, tá? Se Deus quiser, hoje não. Mas enfim, antes da gente começar a falar, vamos fazer aquela nossa brincadeira legal de divulgar essa live pra galera? Vamos fazer duas coisas hoje. Primeira, vocês vão divulgar para um amigo de vocês, seja ele quem for, tá? Compartilha essa live para um amigo seu. Diz que vai ser divertido, que é pra ele participar. E vocês vão escolher, sei lá, uma pessoa do TikTok que vocês gostam muito, que tem a ver, que gosta bastante de Percy Jackson e desse mundo, e vocês vão enviar essa live para essa pessoa, tá? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso daí acontecer, por gentileza? Vamos fazer essa brincadeira legal? Eu vou compartilhar aqui a live com a minha amiga, só um minutinho. Vamos fazer isso rapidinho, gente? Você vai postar a live no YouTube? Gente, eu vou postar a live no YouTube, tá? Só que ontem não deu, porque obviamente a gente terminou a live, eram 2 da manhã. E também porque a gente, né, teve live hoje. Era ou postar vídeo no YouTube ou dormir. Então eu fiz a escolha de dormir. Eu espero que vocês não me julguem por isso, tá? Mas eu dormi, tá, gente? Dormi pouco, mas eu dormi. E a gente já fala sobre o que aconteceu ontem no final desse livro, porque eu preciso muito conversar aqui. Ontem eu não podia. Ontem eu não podia porque eram 2 da manhã, tá? Não podia. Mas enfim, vamos fazer aquele negócio de compartilhar a live, por gentileza. Tá, e se prepare pra surtar na primeira página. Então, eu tenho coisas pra dizer. Gente, peraí, vamos fazer de novo. Sério, eu tô esperando vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar a live, que aí a gente começa a falar sobre o final do livro de ontem, e aí a gente conversa um pouquinho sobre a marca de Athena antes da gente começar a ler, tá? Eu tenho muita coisa pra dizer, tem muita coisa entalada aqui, eu não sei como explicar pra vocês. Mas peraí. Eu acho que agora voltamos ao normal. Acho que agora podemos seguir, né? Todo mundo compartilhou a live. Isso, obrigada, galera. O Frank usou a habilidade dele. Gente, o Frank fez muita coisa. O Frank fez muita coisa, peraí. Ai, deuses. O Frank fez muita coisa ontem, cara. Aliás, muita coisa aconteceu ontem. Eu só queria deixar isso claro pra vocês. Ai, o microfone tá um pouco alto, eu vou baixar um pouco, tá? Peraí. Oi, gente, pra quem tá chegando agora, vocês não perderam nada, tá? A gente tá a 10 minutos de live e agora a gente vai fazer uma recapitulação do que aconteceu ontem na live, tá? Gente, ok. O que aconteceu ontem na live? Gente, pelo amor dos deuses. Cara, por onde começar? Por onde começamos? A gente foi pra um Alasca. Sim, nossa, chegou lá e de repente foi tudo dando errado e tudo dando certo ao mesmo tempo. Gente, eu me desesperei com o Frank tendo que, né, tacar fogo no negócio que toma conta da vida dele pra soltar a morte. Gente, a morte sendo aquele gato maravilhoso, foi incrível, tá? Nossa, completamente centrado e focado, foi a coisa mais linda do mundo, tá?
eu adorei, foi incrível, foi incrível. Infelizmente, quem perdeu a live ontem perdeu os meus surtos em modo silencioso, porque eram 2 horas da manhã e eu não podia fazer barulho, eu não podia gritar, eu não podia xingar, eu não podia fazer nada. E olha que eu não xingo, eu não sou de xingar assim, né? Mas, cara, que desespero, nunca mais faço uma live de madrugada, gente, porque, sinceramente, eu não quero surtar no modo silencioso. Eu detesto fazer isso no modo silencioso, porque é horrível. Eu quero colocar as coisas pra fora e eu não posso, tá? Aconteceu tudo lá no Alasca e eu entendi perfeitamente porque tudo foi visto pelo ponto de vista do Frank, porque obviamente ele era o líder daquela missão, certo? Ele era o moço responsável para aquela missão acontecer. O Frank usando os poderes dele, gente, que loucura. Que coisa mais linda e maravilhosa foi. Gente, ele se transformando numa doninha depois, mas isso daí é mais lá pra frente. Enfim, cara, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, do mundo. E o Percy se jogando lá do penhasco, falando, eu caí de uma altura muito maior do que essa, lá do Arco de Saint Louis, gente. A vontade que eu tinha de dar um grito, a vontade que eu tinha de dar um grito foi, assim, insana, tá? Insana. E eu não podia. Eu simplesmente não podia. Não tinha como. Simplesmente não tinha como. O que mais que aconteceu ontem? Gente, eles voltando pro acampamento Júpiter na velocidade da luz e o Percy dizendo que a memória dele voltou. Ai, só de pensar me dá coisas. Que mais que aconteceu? Ele chegando no acampamento Júpiter, vendo que tava tudo, sabe, indo com Deus. Ninguém, os romanos estavam perdendo. De repente, o Tyson aparece. E como assim tava tendo um negócio entre o Tyson e a ela? Gente, me explica de onde foi que isso saiu. Pelos deuses, de onde foi que esse relacionamento saiu? Porque eu não vi vendo, eu não vim chegando. Ele só chegou e deu um tapa na minha cara, esse relacionamento. Eu não tava preparada pra isso. Eu não estava nem um pouco preparada pra isso, tá? O que mais que aconteceu? O Percy chegou lá com a águia, né, no meio da guerra. Muita coisa acontecendo. Guerra, brigação, lutaria pra todo lado. Gente, foi incrível, tá? O Percy lutando contra o Polybots, a coisa mais maravilhosa do mundo. O meu menino, o meu garoto, tá? Meu irmão. Cara, é a coisa mais perfeita do mundo, tá? Foi a coisa mais perfeita do mundo. Ele lutando com Terminus, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Ele lutando com Terminus, ele chegando em cima do gigante falando assim, eu não tô sozinho. E levantando a cabeça do Terminus, é a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Foi maravilhosa. Ai, eu amei. Surtei horrores, tá? Surtei horrores. Depois ele sendo chamado, proclamado pretor. Ai, cara, meu coração. A vontade de gritar. Gente, vocês não têm ideia. Eu deitei na minha cama e eu ficava lembrando, tá? Simplesmente lembrando que o Percy foi proclamado pretor. Ai, foi a coisa mais linda do mundo, gente. Vocês não têm ideia de como foi emocionante pra mim. Foi emocionante demais pra mim participar disso, cara. Viver esse momento junto com o Percy. Cara, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Simplesmente foi incrível, tá? Incrível. Ai, o que mais que aconteceu depois disso? Ai, não, peraí. O Octavio me irritou. Em poucas palavras, porque ele quase não falou, mas era só ele aparecer que me dava uma angústia, um ódio com aquele desgraçado. Ai, cara, que personagem asqueroso. Que personagem desprezível, gente. Respira, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O que mais que aconteceu? O que mais que aconteceu? Vamos ver. Cara, o final... Gente, não, pera. O final. Eles recebendo uma mensagem do Léo e a gente descobrindo que o Léo é o Sammy. Como assim? Até agora nada disso faz sentido na minha cabeça, tá? Nada tá fazendo sentido na minha cabeça. Como assim o Léo é o Sammy? Como assim? Gente, como assim? Pelo amor de Deus, como assim? Nada faz sentido. E o Percy falando, eu já vivi muitas coisas, tá? Eu já vi destino, eu já vi profecia, eu já vi um bocado de coisa. Mas coincidência não foi uma delas. Eu não vivi esse momento. E, gente... O quê? E a profecia que fala sobre a marca de Atena, tá? Cara, não. Gente, eu tô... Tá? Tudo bem. Foi basicamente um pouco disso tudo aqui que aconteceu ontem, só que em modo silencioso, tá?
Foi isso que aconteceu. Porque eu não podia gritar, eu não podia sortar, mas eu joguei meu livro longe. Inclusive, ele tá aqui. Tá aqui pra eu poder pegar a mão. Coitado, tá sendo destruído, olha. Ai, tadinho. Mas, gente, foi um caos. E no final... Ai, a coisa que mais me irritou, na verdade, no final, foi simplesmente o Percy passar um braço em cima do Frank, passar o braço em cima da Hazel e falar: vou apresentar vocês a minha outra família. E acaba a droga do livro. E acaba. Eu não tenho nem o prazer de ver o reencontro ainda nesse livro. Gente, cara, quem... Como disse o Fábio, pensa em mim que eu tive que aguentar um ano pra ler o próximo livro. Mas, cara, quem teve que aguentar um... Vocês são muito guerreiros, velho. Vocês são muito... Cara, eu ia surtar horrores. Nossa, eu ia... Eu não sei se eu ia sobreviver até o próximo livro, gente. Eu juro que eu não sei. Cara, que desespero! Que desespero! Que desespero! Que desespero. Cara, a vontade que eu tive de jogar Filho de Netuno longe, mas porque eu amei muito esse livro, eu não podia jogar ele longe, foi assim, gigantesca, tá? Gigantesca. Pera, não tô entendendo, ela já acabou o livro. Sérgio, sim, amigo, ontem, tá? Fizeram uma meta pra... A gente fez uma meta, me pagaram pra eu terminar o livro ontem, tá? E a gente terminou o Filho de Netuno ontem. E hoje a gente vai começar a ler A Marca de Atena, tá? Ai, cara... Que desespero, que angústia. Sério, foram muitas emoções. Eu tô muito... Ai, cara, incrível, foi incrível, tá? Inclusive, aproveitando que tá todo mundo aqui, gente, quero todo mundo mandando muito amor, tá? Pro nosso, pro nosso TI do Olimpo, que é o Fábio. O Fábio brilhou nessa live ontem, brilhou de um jeito inacreditável. Quero todo mundo mandando um ave pro Fábio, porque o Fábio olha, não tem nem como explicar, tá? E ele é romano, ele aceita o ave. Oi, mãe! Oi, neném, tudo bem? Como é que tu tá? Dei um oi pra minha mãe também, gente. Minha mãe tá no chat. Ai, Deus, cara, foi incrível. Gente, a live de ontem foi incrível, tá? E não foi nem por ter terminado tarde, gente. Meu problema não é terminar tarde, tá? Eu acordo. Eu geralmente durmo tarde, é difícil, na verdade, eu dormi muito cedo. O meu maior problema foi simplesmente não poder surtar da forma que eu gostaria. Gente, tava muito tarde pra eu poder, sabe, enlouquecer. Tava muito tarde, eu não tinha como fazer isso. Ai, mas foi incrível, foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até o final. Gente, quem ficou, vocês foram guerreiros, hein? Vocês foram guerreiros, guerreiros mesmo. Ai, tô muito feliz, tá? Eu estou muito feliz. E agora, tá? Outras coisas. De novo, novamente, grupo de leitura do WhatsApp, para quem quiser participar. Vai estar presente eu e todos os moderadores lá dentro, tá? Para todo mundo que quiser participar, ver como funciona. Umas regrinhas básicas vão ser criadas. A primeira dela é simplesmente nada de spoiler, gente. Não importa qual seja o livro que a gente esteja lendo, nada de spoiler, tá? Que senão estraga simplesmente a experiência de todo mundo. Então eu espero que vocês possam entrar lá pra gente brincar, pra gente se divertir, participar, todo mundo junto. E ler, quem quiser, obviamente, vocês não são obrigados, tá? Mas fiquem à vontade para participar lá. O Samu tá pronto? Não, hoje não vai precisar de Samu, pra quem entrou depois, tá? Eu almocei hoje antes da live, tá? Eu estou alimentada, pra minha pressão estar sob controle, tudo bem? E a gente vai começar a nossa leitura já já. Vamos avaliar a capa e ler? Vamos sim, vamos já já, tá bom? Mas, gente, olha, ontem foi tenso, tá? Foram tantas emoções que eu tive que mandar o meu endereço pros meus moderadores, pra caso eu morresse, eles pudessem me chamar socorro, porque eu tava sozinha em casa. Peraí que eu vou pegar o livro, tá? Segura aí. Que satisfação, cara. Que satisfação. Cara! Gente, eu ainda tenho muitas opiniões pra dar sobre o Filho de Netuno, tá? Mas eu vou guardar pro meu vídeo de resenha que eu vou fazer do livro. Tá? Eu tenho muita coisa entalada aqui, tá? Eu tenho muitas opiniões, assim, muito específicas pra dar a respeito do livro. E assim, cara, eu espero que vocês concordem comigo. No final das contas, eu espero que vocês concordem comigo. Gente, o que é isso? TikTok tá me boicotando aqui, gente. Eu espero que esteja tudo normal aí pra vocês, porque aqui pra mim tá, tá? Ok. Você tá linda, neném. Obrigada, mãe. Obrigada, neném. Gente, é o nosso próximo livro, tá? Eu não tô pronta, tá? Eu não tô pronta, eu não tô preparada.
Eu tô angustiada. Eu quero muito ler, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo. Eu não sei se eu consigo explicar esse sentimento pra vocês. Eu não sei, eu simplesmente não sei se eu consigo explicar esse sentimento pra vocês, cara. Tá, outra coisa antes da gente começar, porque pelo visto eu tenho um secretário, né? Além de TI, o Fábio é secretário, ele mesmo que disse isso aqui pra mim. É avisar a gente que talvez os vídeos essa semana deem uma atrasada, tá? Primeiro, porque são quase... Com essa live, eu acho que vai pra umas 12, 13 horas de live, tá? Que eu tenho que editar, que eu tenho que postar. Então, vai dar uma atrasada. Mas as lives vão pro YouTube, tá? Eu só vou ver certinho o dia que eu vou postar no YouTube e eu vou avisar vocês, tanto lá no Instagram quanto no Stories aqui do TikTok, tá? Então fiquem de olho. Pra quem perdeu a live de ontem, da gente finalizando o livro, ontem tiveram 2 lives, tá? A primeira que foram 4 capítulos normais, que era pra ter sido só isso, só que aí o povo enlouqueceu e me pagou pra eu terminar de ler o livro, tá? E aí teve a segunda live que eu tive que parar pra comer alguma coisa e tentar resolver algumas coisas. E aí a gente terminou o livro de fato. E então eu vou postar essas 2 lives, obviamente, separadamente, tá? E quando eu for postar, eu aviso pra vocês, beleza? Estamos todos de acordo, estamos todos combinados, todos em concordância aqui. Fechou? Fechou então. Simplesmente vamos dar sequência aqui, cara. Eu tô muito nervosa. Eu vou só fazer o meu processo de abrir o livro, tá? Antes da gente analisar a capa. Deixa só eu abrir as páginas separadamente, porque eu não gosto de machucar as lombadas do meu livro, tá? Ai, tô nervosa. Não olha? Não, 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 gente, eu não vou olhar, tá? Eu não vou olhar. Eu geralmente não olho. Porém, tá? Porém, não vamos ter a mesma reação que eu tive abrindo o Filho de Netuno e vendo o primeiro capítulo do Percy, porque já me avisaram, tá? Já jogaram na minha cara de que vai ser o primeiro capítulo e é por isso que eu tô muito ansiosa, tá? Já vai ler a Marca de Atena? Como assim, amigo? A gente terminou o Filho de Netuno ontem em live, tá? Cara, quem não viu a live de ontem vai ficar muito chateado, velho. Quem não viu a live de ontem vai ficar muito triste. Mas dá pra vocês acompanharem minha reação, obviamente, pelos vídeos do TikTok, tá? E pelo canal do YouTube, que, como eu acabei de dizer, eu vou postar os vídeos lá, tá bom? Calma, quem dedurou? Então, eu não posso dizer quem dedurou, mas foi mais de uma pessoa, tá? Foi mais de uma pessoa. Até mesmo tô muito triste. Ai, amiga, eu sinto muito! Eu sinto muito! O que você achou do fim? Incrível. Perfeito, maravilhoso, revoltante, tá? Foram muitas emoções. Eu tava... Gente, simplesmente só gente, tá? Ai, alguém ajuda... Gente, o Miguel mandou alguma coisa lá no grupo. Se alguém puder me dizer se é importante. Ah, também lembrando quem não estava na live de ontem, quem faz parte do meu fã-clube tem os meus emotes oficiais, tá? Que fui eu que fiz, que foi eu que desenhei. Ai, obrigada, Lucas. Você foi incrível nesse comentário que você fixou aí, tá? Meu Deus, eu me odeio. Amigo, por quê? O que que aconteceu? Ah, é só avisando que não vai comentar, mas tá vendo? Ah, perfeito, perfeito. Tudo bem. Só pra adiantar, esse livro tem 52 capítulos, que nem o Filho de Netuno. Olha, pelo menos já dá pra fazer as contas. Eu acho que vai levar provavelmente o mesmo tempo, tá? De O Filho de Netuno pra gente ler isso, se vocês não enlouquecerem e quiserem me pagar pra eu terminar e rushar ele de uma vez, tá? Porque eu perdi a live, tava na casa do meu boy. Ai, amigo, eu sei, é porque foi uma live que realmente fugiu do padrão, tá? Foi feita num sábado. Mas, inclusive, 13 semanas de 4 capítulos, é isso aí. Mas, inclusive, gente, o que que vocês acham da gente fazer live aos sábados? Só que nem sempre, tá? A gente tem que lembrar que eu sou um ser humano também, tá? E às vezes eu vou precisar de um tempo pra descansar. Talvez um sábado sim e um sábado não, pra gente não passar 13 semanas lendo o mesmo livro. O que que vocês acham disso? Me digam aí. Pode ser. O que que vai pagar pra ela ler a Marca de Atena? Gente, eu já vou ler a Marca de Atena, tá? O que eles me pagaram foi simplesmente pra rushar o livro, pra terminar o livro, porque era teoricamente nós iríamos, entre muitas aspas, terminar na próxima semana, se eu não me engano. Mas eles pagaram e eu tive que ler. Ah, eu também vou precisar ir ver minha mãe. Minha mãe tá avisando aqui, tá? Que eu vou precisar ir ver ela. Ela tá em outra cidade, gente. Eu vou precisar viajar pra ir ver minha mãe. Tá, ok. Ok, terminei de abrir minhas páginas. Vamos lá. Gente, eu tô... Eu olhei pra capa pela primeira vez e eu já não gostei do que eu vi. Eu não gostei do que eu vi. Meu Deus. Mentira que isso vai acontecer.
Gente, esse daqui é o Jason e esse aqui é o Percy? É sério isso? Eu sei que é, mas eu só preciso de uma confirmação. São eles mesmo? Gente, ai, meus deuses, vai ser incrível. Não preciso dizer de que lado eu estou, certo? Eu preciso dizer de que lado eu tô? Não preciso, né? Mas, assim, linda, tá? Sacamos a referência, todos sacamos a referência aqui, certo? Certo. Mas eu não preciso dizer que se isso realmente acontecer, de que lado eu estou. Eu não preciso, né? Que se alguém disser que eu tô do lado... Gente, se alguém disser que eu tô do lado do Jason, eu vou pedir pros meus mods banirem. Ou eu mesmo vou banir. Pelo amor de Deus. Ricardo, nesse livro começa a maior piada dessa saga. Ai, amigo, o que isso quer dizer? Amiga, lê a profecia de trás do livro. Beleza, vamos lá. A profecia atrás do livro. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Gente, eu tô muito nervosa. Peraí, que eu tô muito nervosa, eu tô com muito medo, eu tô muito ansiosa, porque eu quero muito ler esse livro, mas eu tô desesperada ao mesmo tempo. Peraí, vambora. Ai, é pra eu ler tudo ou eu leio só a profecia? Acho que eu vou ler só a profecia, tá? Eu não quero ler nada aqui porque... Gente, eu só não quero que nada entregue. Eu acho que isso daqui tem alguma coisa a ver com o que tá escrito no livro. Eu vou ler só a profecia, tá? E eu já não gostei da primeira linha, tá? A filha da sabedoria caminha solitária. A filha da sabedoria caminha solitária. A marca de Atena por toda Roma é incendiária. Gêmeos ceifaram do anjo a vida, que detém a chave para a morte infinita. A ruína dos gigantes se apresenta dourada e pálida, conquistada por meio da dor de uma prisão tecida. Gente, que? Não entendi. Não entendi. As profecias são complicadas de entender também, né? Mas vou ler de novo, só pra, né? A filha da sabedoria caminha solitária. A marca de Atena por toda a Roma é incendiária. Gêmeos ceifaram do anjo a vida, que detém a chave para a morte infinita. A ruína dos gigantes se apresenta dourada e pálida, conquistada por meio da dor de uma prisão tecida. Não é pra entender? Não é... Ah, tá bom, se não é pra entender... Tá bom. Tá bom. Vamos começar? Vocês estão prontos? Vocês estão preparados? Gente, eu queria saber, antes de começar, porque eu me lembrei agora de um negócio que o Miguel não tá nem aqui pra se defender, mas eu não quero que ele se defenda também, tá? Simplesmente, vocês são aqueles tipos de leitores que abrem o primeiro capítulo, aliás, que abrem o livro e vão direto pra última página? Vocês são loucos desse jeito? Tô aqui já, pronto, Miguel veio se defender. Sim, nunca, amigo, jamais. Cara, porque o Miguel simplesmente mandou mensagem pra mim e falou assim: Olha, eu acabei de abrir o livro. Fui para a última página e me mandou uma foto de visualização única falando: Olha o que tem aí. Eu falei: Eu não vou olhar o que tem aí. Como assim? Gente, o Miguel, ele é o meu pior inimigo, cara. Só pode. Ele tá tentando estragar a minha experiência porque ele me mandou uma foto da última página do livro. Cara. Gente, foi inacreditável. Mas eu não abri. A foto tá lá, eu não vi, tá? Depois do Mar de Monstros, eu me traumatizei, gente. Que isso? Já disse que o Miguel nem amigo é, então, pelo visto. Não, e ele ficou me mandando várias vezes. Abre a foto, abre. Ele mandou áudio. Abre a foto, Thaís. Abre. Dá só uma olhadinha. Lê rapidinho. Pareceu um inimigo falando no meu ouvido, sabe? Me tentando pra fazer coisa errada. Foi horrível. Miguel, nunca mais faça isso, tá, amigo? Na última live você olha isso, na última live que eu estiver perto, no último capítulo eu olho o que tá escrito na última página, tá? Ai, beleza, gente, vamos começar, tá? Vamos começar, já deu, estamos 35 minutos de live ainda e a gente ainda não leu, tá? Novamente, são 4 capítulos hoje e eu não tô preparada nem um pouco pra eles, tá? Não estou nem um pouco preparada pra eles. Ai. Vambora. Ai, a dedicatória, tá, gente? Para Speed, errantes e peregrinos são com frequência enviados pelos deuses. O que isso significa? Não sei, tá? Mas eu adorei. O tio Rick, ele faz umas dedicatórias maravilhosas, né? Guys, gente, eu não tô preparada pra isso, cara. Eu não tô preparada pra isso. Pelos deuses, como é que eu vou fazer isso em live, cara? Tudo bem, respira.
Gente, eu preciso muito ver esse reencontro, cara. Eu preciso muito ver o reencontro do Percy e da Annabeth, porque eu não aguento mais, cara, viver de migalhas desse relacionamento. Eu não aguento mais. Ok, respira fundo. Vambora. Vou até beber meu energético, peraí. Cara. Ai, peraí que eu tô me sentindo meio apertada aqui. Tem muita coisa na minha mesa. Deixa eu colocar meu mouse pra cá. Tu vai amar a reação da Annabeth? Cara, eu espero que sim. Só vamos. Gente, eu não aguento mais. Só vamos, tá? Até encontrar a estátua explosiva, Annabeth achava que tinha se preparado para qualquer coisa que acontecesse. Ela andara de um lado para o outro no convés de água. Segundo, gente, a gente tá no nosso navio. O navio que o Léo construiu. O navio, tá? O navio de guerra voador, conferindo e reconferindo as balistas para ter certeza de que estavam travadas. Certificou-se de que a bandeira branca de Viemos em Paz tremulava no mastro. Repassou o plano com o restante da tripulação. E também o plano B e ainda o plano C, porque essa é a nossa sabidinha, né? Tá sempre preparada pra tudo! Ai, gente, desculpa. Eu vou baixar meu microfone, peraí. Desculpa. Ai, gente, eu não tô preparada. Cara, eu não tô preparada. Gente, por falar em meia, alguém sabe do meia? Algum dos meus moderadores queridos, lindos e maravilhosos pode mandar uma mensagem pra ele? Porque eu não falei com ele desde ontem. Ó, o Miguel fez um bom chute aí antes de eu continuar lendo. Vamos jogar uma enquete aqui pra não perder o costume? A mesma enquete de ontem que fez eu terminar o livro de uma única vez? Cadê? Aqui, tá? 5 minutinhos aí pra vocês me responderem essa enquete que tá aí na live, por gentileza. Pra quem não sabe onde fica, fica mais ou menos aqui em cima com um contadorzinho. É embaixo do meu nome, aí tem um foguinho e embaixo do meu nome tem uma enquete. Se vocês puderem responder, eu agradeço, tá? Oi, Eduarda! Seja bem-vinda. O que você perdeu? Só os 2 primeiros parágrafos que eu já surtei horrores, tá? Mas vamos lá, vamos continuar lendo. Cara, eu não acredito que a gente tá lendo Marca de Atena, vambora. Mais importante, puxou de lado seu supervisor fanático por guerras, o treinador Gleason. Ah, não. Cara, tá aí um personagem que eu não tava com saudade, tá? O Gleason. E o encorajou a tirar a mão amanhã de folga na cabine para assistir a reprise de MMA. A última coisa que precisavam durante um voo em uma tirreme grega mágica, indo para um campo romano potencialmente hostil, era um sátiro de meia-idade com roupas de ginástica brandindo um bastão gritando morram. Exatamente, cara, ninguém precisa desse personagem, cara. Ninguém precisa desse personagem. Nós não precisamos dele, mas ele tá aqui, não é mesmo? Tudo parecia em ordem, até mesmo o calafrio misterioso que ela começara a sentir desde o lançamento do navio, tinha passado, pelo menos por enquanto. A embarcação de guerra desceu em meio às nuvens, mas Annabeth não conseguia parar de se questionar. E se aquela não fosse uma boa ideia? E se os romanos entrassem em pânico e os atacassem de imediato? Porque era exatamente o que a droga do Octavian queria fazer. Ai, gente, respira. Já chegou com você atacando o nosso treinador? Que isso? Satirofobia? Não, meu problema é só com o Gleason, não é com o sátiro, tá? No geral, é só com o Gleason. Nossa, foi só eu falar do May, ele spawnou aqui no meu chat, tá? Ai. O Argo II definitivamente não parecia amigável. 60 metros de comprimento, casco revestido de bronze, bestas de repetição montadas na proa e na popa. Um dragão de metal cuspidor de fogo como figura de proa e 2 balistas giratórias capazes de lançar parafusos explosivos potentes o suficiente para atravessar concreto. Bem, esse não era o transporte mais apropriado para o encontro amigável com os vizinhos. Gente. O Festus. Tá tudo bem. Invoquei ele. Ah, tá bom, amigo. Obrigada por invocar ele, tá? Vambora. Annabeth tentara mandar um aviso aos romanos. Tinha pedido a Léo que enviasse
Uma de suas invenções especiais. E o Léo mandou, porque o Léo é incrível, porque o Léo é maravilhoso. Todos concordamos que o Léo é maravilhoso? Todos concordamos que o Léo é maravilhoso. Perfeito, ok. Um pergaminho holográfico, e é claro que era invenção dele, para alertar seus amigos dentro do acampamento. Com sorte, a mensagem teria chegado até eles. Léo havia sugerido pintar uma mensagem gigante no fundo do casco. E aí, junto com uma carinha sorridente, Annabeth vetara a ideia. Não sabia se os romanos tinham senso de humor. Ai. Gente, eu vou ignorar a história do Sammy, tá? Eu vou ignorar por enquanto até me darem respostas. Apesar disso tá corroendo a minha mente, mas eu vou ignorar por enquanto, porque senão eu vou enlouquecer, tá? Agora era tarde demais para voltar. As nuvens se abriram ao redor do casco, revelando abaixo deles o tapete verde e dourado de Auckland. Annabeth chegou, gente, ela chegou! Annabeth agarrou um dos escudos de bronze, alinhado ao longo da armadura Aboreste. Os outros 3 tripulantes tomaram seus lugares. Desculpa, gente, eu tô tentando não gritar. No tambordilho da popa, Léo corria de lá para cá como um louco, verificando indicadores e alavancas. A maioria dos timoneiros teria ficado satisfeita com um timão ou uma cana do leme. Mas Léo havia instalado também teclado, monitor, controles de navegação de uma mesa de som de dubstep, sensores de movimento tirados de um controle de Nintendo Wii. Gente, que monstro foi esse que o Léo construiu, cara? Que monstro foi esse? Ai, caramba, cadê? Ele podia virar o navio puxando o manete, disparar armas, sampleando um álbum e levantar velas, baixando seus controles de Wii bem rápido. Cara, como é que pode? Mesmo pelos padrões dos semideuses, Léo tinha um caso sério de TDAH. E eu com certeza concordo com ela, gente. Piper andava de um lado para o outro, nossa, pouca saudade, né? Piper andava de um lado para o outro, entre o mastro principal e as balistas, praticando seu discurso. Abaixem as armas, murmurava ela. Só queremos conversar. Ai, pelo menos vamos poder usar o poder dela, né? Porque, né? É o mínimo que a gente espera de uma filha de Afrodite. Pelo menos dessa em específico. Ai, gente, vambora. Eu tô muito nervosa, cara. Eu juro que eu tô tentando não enrolar. Mas eu tô muito nervosa. Seu charme era tão persuasivo que as palavras fizeram Annabeth querer largar a faca e bater um longo papo. Filha de Afrodite, Piper fazia um grande esforço para disfarçar sua beleza, tá? Usava jeans esfarrapados, tênis surrados e uma blusinha branca com estampa cor-de-rosa da Hello Kitty. Falar nada. Talvez fosse uma piada, embora Annabeth nunca tivesse certeza do que se passava na cabeça de Piper. Eu adoraria não saber o que se passa na cabeça da Piper, mas tudo bem, vambora. O cabelo castanho desfiado estava preso para o lado direito em uma trança com uma pena de águia, tá? E havia ainda Jason, o namorado de Piper. Então, oficialmente, eles estão juntos? Foi oficializado esse negócio aí? Não acredito. Poxa, eu tava torcendo tanto por ele e pela Reina. Olha, eu prefiro ele com a Reina 1000 vezes. Mas vou ficar calada. Já falei até demais. Ele estava de pé na plataforma elevada da besta, na proa, onde os romanos podiam facilmente avistá-lo. Nós de seus dedos estavam brancos no punho da espada de couro. Exceto por isso, ele parecia calmo para alguém que se apresentava como alvo. Por cima do jeans e da camiseta laranja do acampamento meio sangue, ele vestiu uma toga e um manto roxo. Símbolo do seu antigo posto de pretor. Antigo porque não é mais teu. Porque no último livro o Percy pegou esse posto pra ele. Ai, meu coração. Calma. Vambora. Cara, eu não consigo, gente. Desculpa. Ai, Deus, tá. Com o cabelo louro bagunçado pelo vento e os olhos azuis glaciais,
parecia rusticamente bonito e no controle, como um filho de Júpiter deveria ser. Ok. Ai, cara. Ele havia crescido no acampamento Júpiter. Portanto, esperavam que o seu rosto familiar evitasse que os romanos derrubassem o navio. A Beth tentava esconder que ainda não confiava completamente no garoto. E eu julgo ela! Não julgo nem um pouco! Não julgo mesmo, tá? Não julgo. Seu comportamento era perfeito demais, sempre seguindo as regras, sempre com atitudes honradas. Até sua aparência era perfeita demais. Cara, bem no fundo, um pensamento martelava. E se isso for um truque e ele nos trair? Amiga, não, tá? Só não vai acontecer. Calma, mas eu entendo que é a mente da Annabeth funcionando. E se navegarmos até o acampamento Júpiter e ele disser: Ei, romanos, olhem só estes prisioneiros e este navio bacana que eu trouxe para vocês. Não, amiga, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer, tá? Tá acostumada com o Percy? Sim, ela tá muito acostumada com o Percy, quebrando regra, fazendo tudo que não deve, né? Mas tudo bem. Annabeth duvidava que aquilo fosse acontecer. Ainda assim, não podia olhar para ele sem se sentir um pouco estranha. Ele fazia parte do programa de intercâmbio, entre muitas aspas, forçado, que fora engendrado por Hera, para que os dois acampamentos se conhecessem. Sua mais irritante majestade, a rainha do Olimpo, havia convencido os outros deuses de que seus dois grupos de filhos, romanos e gregos, tinham que unir forças para salvar o mundo da maligna deusa Gaia, que estava despertando da Terra, e seus horríveis filhos, os gigantes. Tá, gente, ela tá fazendo uma recapitulação, né? Porque esse livro demorou 1 ano pra sair depois do outro. E é sempre bom, né? Vambora. Sem aviso, era sequestrar a Percy Jackson, namorado de Annabeth! Sem aviso, era sequestrar a Percy Jackson, namorado de Annabeth, apagar a sua memória e o enviara para o acampamento romano. Em troca, os gregos receberam Jason. Que troca mais injusta, não é mesmo? Nada disso era culpa dele, mas todas as vezes que Annabeth via, lembrava-se da saudade que sentia de Percy! Percy! Gente, eu não consigo! Percy! Que estava em algum lugar abaixo deles agora. Oh, deuses! O pânico cresceu dentro dela. Annabeth o reprimia. Não podia se dar ao luxo de perder o controle. Sou uma filha de Atena, disse a si mesmo. Tenho de me ater ao meu plano e não me desviar dele. Amiga, eu tô esperando muito desse encontro, cara. Eu tô esperando muito desse encontro. Ela tornou a senti-lo, aquele arrepio familiar, como se um boneco de neve psicótico houvesse se aproximado por trás e soprasse sua nuca. Gente, que é isso? Ela se virou, mas não havia ninguém ali. Eu não tô gostando disso, tá? Devia ser o nervosismo. Mesmo em um mundo de deuses e monstros, Annabeth não acreditava que um navio de guerra novo pudesse ser assombrado. O Argo 2 estava bem protegido. Os escudos de bronze celestial ao longo da armadura haviam sido encantados para repelir monstros. E o sátiro a bordo, o treinador Edge, teria farejado qualquer intruso. Gente, cadê o Grover? Não é pra me responder, é uma pergunta retórica, mas cadê o Grover? Por que só esse treinador maldito tá aqui? Ai, desculpa, treinador, não é nada contra você, mas ao mesmo tempo é tudo contra você. Cadê o Grover? Annabeth desejou poder rezar pedindo orientação à mãe, mas agora isso não era possível. Não depois do mês passado, daquele encontro horrível com a deusa e do pior presente de sua vida. Gente, a Annabeth... já li essa parte. O frio pareceu chegar ainda mais perto. Ela pensou ter ouvido uma voz distante no vento, rindo. Todos os músculos de seu corpo ficaram tensos. Algo estava prestes a dar muito errado. Pelos deuses, eu espero que não! Meu Deus! Ela quase ordenou a Léo que mudasse o curso. Então, no vale lá embaixo, cornetas soaram. Os romanos os tinham avistado. A Beth pensou que sabia o que esperar. Jason tinha descrito o acampamento Júpiter em detalhes minuciosos. Ainda assim, ela custava acreditar no que via. Cercado pelas Auckland Hills, o vale tinha pelo menos 2 vezes o tamanho do acampamento Meio-Sangue. Um riacho serpenteava por um dos lados e descrevia
uma curva na direção do centro, como um imenso G maiúsculo, desaguando em um reluzente lago azul. Bem abaixo do navio, aninhada à margem do lago, a cidade de Roma cintilava à luz do sol. Annabeth reconheceu os pontos de referência mencionados por Jason: o hipódromo, o coliseu, os templos e parques, o bairro das Sete Colinas com suas ruas sinuosas, vilas coloridas e jardins coloridos. Ela viu as marcas da recente batalha dos romanos contra um exército de monstros, parte do domo de um edifício que ela supunha ser o Senado tinha desabado. E aonde o Percy Jackson tá? Ai, meus deuses. Na ampla praça do fórum havia uma série de crateras. Algumas fontes e estátuas estavam em ruínas. Dezenas de garotos vestindo togas saíam do Senado para ver melhor o Largo Segundo. Mais romanos deixavam lojas e cafés olhando boquiabertos e apontando para o navio que descia. Meu Deus! Gente, eu não consigo, cara, eu não consigo. Para, eu não consigo, gente, desculpa. Meus deuses, eu não consigo, cara. Cara, não, eu me recuso a chorar no início dessa live. Eu me recuso. Pera. Eu me recuso, tá? Eu me recuso a chorar no início dessa live. Ok, vambora. A pouco menos de 2 quilômetros a oeste, onde as cornetas soavam, uma fortaleza romana erguia-se em uma colina. Era exatamente como as imagens que Annabeth vira nos livros de história militar. Uma trincheira de defesa encimada por espigões, muralhas altas e torres de vigilância armada com balistas do tipo escorpião. Lá dentro, alojamentos brancos perfeitamente enfileirados ladeavam a estrada principal, a Vila Principalis. Cara, ela sabe de tudo, é inacreditável. A Annabeth é perfeita, tá? Ai. Uma coluna de semideuses surgia dos portões, as armaduras e lanças reluzindo, enquanto eles corriam para a cidade. Em meio às fileiras havia um elefante de guerra de verdade. Aníbal! Tudo bem, desculpa, perdão. Annabeth queria pousar o Largo Segundo antes que aquelas tropas chegassem, mas o solo ainda estava centenas de metros abaixo. Ela esquadrinhou a multidão esperando avistar Percy. Então houve uma explosão atrás dela. Bum! Como assim? Meus deuses. Gente, desculpa, eu tava lendo em silêncio. Peraí. A explosão quase a lançou para fora do navio. Ela se virou e se viu frente a frente com uma estátua masculina furiosa. Inadmissível! Gritou ele. Ah, que susto! Término! Maldito! Nossa, ai, que desgraçado! Que susto inacreditável ele me deu! Que desgraçado. Inadmissível! Gritou ele. Aparentemente, ele surgira com a explosão bem ali no convés. Uma fumaça amarela sulfurosa se levantava dos ombros. O cabelo cacheado estava cheio de cinzas. Da cintura para baixo, nada mais era que um pedestal quadrado de mármore. Da cintura para cima era uma figura humana musculosa com uma toga esculpida. É o desgraçado do término, me deu um susto inacreditável. Eu não vou tolerar armas dentro da linha pomeriana, anunciou ele em uma voz professoral e autoritária. E certamente não tolerarei gregos. E querido, te coloca no teu lugar? Jason lançou a Annabeth um olhar que dizia: eu cuido disso. Por favor, Jason, faça o seu trabalho. Ah, eu me lembro de você, Jason, grunhiu o término. Pensei que tivesse juízo suficiente para não se associar aos inimigos de Roma. Mas eles não são inimigos. Isso mesmo, interveio Piper. Só queremos conversar. É claro que ela se meteu no meio. Se pudéssemos... Ha! Replicou a estátua. Não tente usar esse charme comigo, mocinha. E largue essa adaga antes que eu arranque de suas mãos. Gente, cara, o término... Eu vou me calar. Eu ia proferir palavras que eu ia me arrepender. Então eu vou ficar calada sobre ele e sobre a Piper, tá? Piper olhou para sua adaga de bronze, aparentemente se dando conta de que a segurava. Ah, ok. Mas como você a arrancaria de mim? Você não tem braços. Erro de principiante, não é mesmo?
Impertinente! Vi um pop agudo e um lampejo de luz amarela. Pipe gritou e deixou cair a adaga, que agora fumegava e soltava faíscas. Sorte sua que acabei de sair de uma batalha, disse Término. Se eu estivesse com minha força máxima, já teria derrubado sua monstruosidade voadora do céu. Espera aí, Léo deu um passo à frente. O melhor personagem, cara! O melhor personagem! Ele vai defender o navio dele, tá? Não é monstruosidade, eu tenho certeza que ele vai defender o navio dele. Respira, tá tudo bem. Espera aí! Léo deu um passo à frente, agitando seus controles de Wii. Você chamou meu navio de monstruosidade? Não foi o que eu falei? Diga que você não fez isso! Por favor, respeita o trabalho do Léo! Desculpa, gente, desculpa. A ideia de que Léo pudesse atacar a estátua com seu controle de videogame foi o suficiente para arrancar Annabeth de seu estado de choque. Vamos nos acalmar? Ela ergueu as mãos para mostrar que não estava armada. Creio que você seja Término, o deus das fronteiras. Jason me disse que você protege a cidade de Roma, certo? Eu sou Annabeth Chase, filha de... Ah, eu sei quem você é. A estátua a encarou com os olhos brancos e vazios. Uma filha de Atena, a forma grega de Minerva. Um escândalo. Vocês gregos não têm o mínimo de decência. Nós romanos sabemos o lugar adequado para aquela deusa. Não gostei das palavras que foram proferidas pelo Término, tá? Não gostei nem um pouco. Annabeth cerrou os dentes. Aquela estátua não estava facilitando nada seu propósito de ser diplomática. O que exatamente você quer dizer com aquela deusa? E o que tem de tão escandaloso em... Certo, interrompeu a Jason. Claro que ele não quer que ela saiba. Porque se ele tá interrompendo, eu tenho certeza que ninguém vai gostar. Seja como for, Término, estamos aqui em missão de paz. Adoraríamos ter permissão para pousar e... Impossível, guichou o deus. Eu odeio o Término. Larguem suas armas e se entreguem. Deixem minha cidade imediatamente. E para fazermos... É para fazermos qual dos dois? Perguntou Léo. Nos entregarmos ou irmos embora? Eu amo... Gente, eu amo Léo Valdez. Eu amo Léo Valdez. Eu amo Léo Valdez. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é incrível, tá? Tá bom. Só queria deixar registrado meu amor pelo Léo. Ambos, disse Término, entregue-se, depois vão embora. Estou lhe dando uma bofetada por fazer uma pergunta tão idiota. Seu garoto ridículo. Sentiu? Gente, ridícula é essa estátua. Ridícula é essa estátua. Uau. Léo examinava Término com interesse profissional. Você está muito tenso. Precisa afrouxar alguns mecanismos aí? Posso dar uma olhada? Ele guardou o controle de Wii. Pegou uma chave de fenda em seu cinto mágico de ferramentas e bateu no pedestal da estátua. Pare com isso, insistiu Término. Outra pequena explosão fez Léo largar a chave de fenda. Não é permitida a presença de armas em solo romano dentro da linha pomeriana. Da o quê? Perguntou Piper. Limites da cidade, traduziu Jason. E este navio inteiro é uma arma, disse Término. Vocês não podem pousar. Gente, é só... Larguem o Término aí, é só dar a volta, parar fora do limite da cidade, estacionar e sair. É o que vocês precisam fazer. Por favor, chega dessa conversa, eu preciso do encontro da Annabeth com Percy. Respira, tá bom. No vale, lá embaixo, as forças da Legião estavam a meio caminho da cidade. Havia mais de 100 pessoas no fórum. Annabeth examinava os rostos e... Ah, deuses! Ela viu! Yes! Ela viu ele, gente! Ela viu o Percy! Ai, meu Deus! Ele caminhava na direção do navio, com os braços nos ombros de duas pessoas, como se fossem melhores amigos. Um garoto corpulento com um cabelo muito curto e uma garota usando um capacete... Peraí. E uma garota usando um capacete de caveira romana. Percy não parecia tão à vontade, tão feliz. Ah! Ele usava uma capa roxa, exatamente como a de Jason. A marca de um coração de Annabeth executou uma acrobacia de ginástica artística. Léo, pare o navio, ordenou ela. O quê? Você me ouviu? Vamos ficar exatamente onde estamos. Léo apanhou o controle e o virou para cima. Todos os 90 remos ficaram imóveis. O navio parou de descer. Gente, o Léo é maravilhoso. Cara, esse momento é incrível. E o Léo é maravilhoso. Cara...
Término, disse Annabeth. Não existe nenhuma regra em relação a pairar sobre Nova Roma, existe? A estátua franziu a testa. Bem, não. Podemos manter o navio no ar, disse Annabeth. Vamos usar uma escada de corda para chegar ao fórum. Assim, o navio não estará em solo romano. Não, tecnicamente. Gente, a nossa... Que saudade da minha Wise Girl, cara! Que saudade dela! Gente, não consigo. A estátua pareceu ponderar a situação. Annabeth perguntou-se se ele estaria coçando o queixo com a mão imaginária. Gente. Gosto de tecnicalidades, admitiu ele. Ainda assim, todas as nossas armas ficarão a bordo, prometeu Annabeth. Presumo que os romanos, inclusive aqueles reforços marchando em nossa direção, também terão que honrar suas regras dentro da linha pomeriana, se você assim ordenar. É claro, disse Término. Por acaso pareço ser o tipo de que tolera infratores? Annabeth, começou Léo, tem certeza de que essa é uma boa ideia? Amigo, ela só quer chegar no Percy! Não importa o que vai acontecer, ela só quer chegar no Percy, tá? Ela fechou os punhos para evitar que tremesse. Aquele calafrio persistia. Gente, o que é isso que tá acontecendo com ela? Estava bem atrás dela, e agora que Término tinha parado de gritar e causar explosões, ela imaginou ouvir a presença gargalhando, como se estivesse se deliciando com as más escolhas de Annabeth. Amiga, pelo amor dos deuses. Mas Percy estava lá embaixo, tão perto. Ela precisava chegar até ele. O que foi que eu falei? Vai ficar tudo bem, disse ela. Ninguém estará armado. Poderemos conversar em paz. Término cuidará para que os dois lados obedeçam às regras. Ela olhou para a estátua de mármore. Temos um acordo? Término fungou. Creio que sim, por hora. Você pode descer por sua escada para Nova Roma, filha de Atena. Mas, por favor, tente não destruir minha cidade! Gente, eu não tô preparada pra isso, tá? Eu não tô preparada pra isso. Capítulo 10! Gente, eu não tô preparada pra isso, tá? Cara, foram 2 livros, velho. 2 livros sem Annabeth e Percy. Eu não tô preparada pra isso. Gente, desculpa. Desculpa, gente, pera. Cara, eu não tô preparada pra isso, gente. Eu não tô. Um mar de semideuses reunidos. Às pressas, abriu-se para a passagem de Annabeth à medida que ela atravessava o fórum. Uns pareciam tensos, outros nervosos. Alguns exibiam armaduras por causa da recente batalha contra os gigantes. Mas ninguém estava armado, ninguém atacou. Famílias inteiras se aglomeravam ali para ver os recém-chegados. Annabeth observou casais com bebês, crianças pequenas agarradas às pernas dos pais, até mesmo alguns idosos usando ao mesmo tempo vestes romanas e roupas modernas. Seriam todos semideuses? Annabeth suspeitava que sim. Embora nunca tivesse visto um lugar como aquele, no acampamento meio-sangue, quase todos os semideuses eram adolescentes. Se sobrevivessem ao ensino médio, ou eles permaneciam lá como conselheiros, ou partiam para o mundo mortal a fim de levar a vida da melhor maneira possível. Aquela ali era uma comunidade inteira, com várias gerações. Atrás da multidão, Annabeth avistou o Ciclope Tyson e o cão infernal de Percy e a Senhora Leary. Ai, meu Deus! Eles tinham sido o primeiro grupo de reconhecimento do acampamento meio-sangue a chegar no acampamento Júpiter. Pareciam estar muito bem dispostos. Tyson assinou e sorriu. Usava uma bandeira com as letras SPQR como um babador gigante. Parte da mente de Annabeth registrou como a cidade era bonita. Os aromas que vinham das confeitarias, as fontes gorgolejantes, as florestas desabrochando nos jardins e a arquitetura. Deuses, a arquitetura. Colunas de mármore adornadas, mosaicos deslumbrantes, arcos monumentais e vilas com pátios. Diante dela, os semideuses abriam caminho para uma garota usando uma armadura romana completa e capa roxa. Os cabelos escuros caíam-lhe pelos ombros. Os olhos eram negros como obsidiana. Reina! Jason a descrevera bem. No entanto, mesmo que não tivesse, Annabeth a teria reconhecido como a líder
Medalhas decoravam sua armadura. Ela se movia com tamanha confiança que os outros semideuses recuavam e evitavam seu olhar. Annabeth percebeu algo a mais em seu rosto também. Uma linha dura de boca e na maneira calculada como erguia o queixo, como se estivesse pronta a aceitar qualquer desafio. Reina exibia uma expressão forçada de coragem enquanto refreava uma mistura de esperança, preocupação e medo que não podia demonstrar em público. Gente, desculpa, eu não tô bem, cara. Annabeth conhecia aquela expressão. Ela a via todas as vezes que se olhava no espelho. Cara, tá complicado, gente, tá complicado, peraí. As duas garotas se observavam. Os amigos de Annabeth postaram-se em uma formação de leque. Os romanos murmuraram o nome de Jason, olhando-o com espanto. Então alguém surgiu do meio da multidão. E aquilo foi tudo que Annabeth passou a ver. Meu Deus, Percy sorriu para ela. Percy sorriu para ela. Aquele sorriso sarcástico e desafiador que durante anos a irritara, mas no fim a conquistou. Seus olhos verde-mar continuavam tão maravilhosos quanto ela se lembrava. Os cabelos escuros, o cabelo escuro fora jogado para o lado, como se ele tivesse acabado de chegar de uma caminhada na praia. Estava ainda mais bonito do que 6 meses antes. Mais bronzeado e mais alto, mais esguio e mais musculoso. A Beth estava atordoada demais para se mexer. Tinha a impressão de que todas as moléculas do seu corpo entrariam em combustão se chegasse mais perto dele. Nutria secretamente uma queda por ele desde que ambos tinham 12 anos! Como é que é? 12 anos! Gente, nutria secretamente uma queda por ele desde que ambos tinham 12 anos! No último verão, havia se apaixonado pra valer. Foram um casal feliz por 4 meses! Respira. Eu vou morrer. Gente, eu vou morrer aqui. Meu Deus do céu. Eu lavei o meu óculos antes da live, ele já tá imundo. Meu Deus, pera. Cara, que ódio. Gente, que ódio. Foram um casal feliz por 4 meses e então ele desapareceu. Durante esse afastamento, algo acontecera com os sentimentos de Annabeth. Haviam se tornado dolorosamente intensos, como se ela tivesse sido forçada a se abster de um medicamento vital. Agora não tinha certeza do que era mais excruciante: viver com aquela ausência horrível ou estar com ele de novo. Amiga, como assim? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A pretora Reina impertigou-se, voltou-se para Jason com relutância evidente. Jason Grace, meu antigo colega. Ela pronunciou a palavra colega como se fosse algo perigoso. Eu lhe dou as boas-vindas e a estes seus amigos. Embora não fosse sua intenção, Annabeth adiantou-se. Percy correu para ela ao mesmo tempo. A multidão ficou tensa. Alguns procuraram espadas que não estavam lá. Percy a abraçou com força. Eles se beijaram e por um momento não mais tinha importância. Um asteroide podia atingir o planeta e eliminar todo tipo de vida que Annabeth não daria a mínima. Meu casal, cara. Calma, Percy tinha cheiro de maresia. Seus lábios estavam salgados. Percy tinha cheiro de maresia. Seus lábios estavam salgados. Cabeça de alga, penso atordoada. Deuses, nunca pensei. Annabeth agarrou-o pelo pulso e o lançou por cima. Peraí, como é que é? Annabeth pôs os joelhos. Peraí, o que tá acontecendo? Annabeth agarrou-o pelo pulso e o lançou por cima dos ombros. Ele caiu com força. No calçamento de pedra, os romanos gritaram. Alguns avançaram, mas Reina gritou: Esperem, não se mexam! Annabeth pôs os joelhos no peito de Percy e pressionou o pescoço dele com o braço. O que tu tá fazendo, querida? Não se importava com o que os romanos pensavam. Uma massa fervente de raiva explodiu-se em seu peito. Querida, não agride o Percy! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O tambor de preocupação e amargura que ela carregava desde o último outono. Você me deixar de novo, disse ela, os olhos ardendo. Juro por todos os deuses. Percy teve a ousadia de rir. Gente, desculpa, eu não tô sabendo como lidar.
Percy teve a ousadia de rir. De repente, a massa de emoções ardente dissolveu-se em Annabeth. Considere-me avisado, disse ele. Também senti sua falta. Annabeth se ergueu e o ajudou a se levantar. Queria tanto beijá-lo de novo, mas se conteve. Não, cara, não. Meu casal, meu casal, velho. E tipo assim, eu demorei muito tempo pra viver isso. Eu não sei como processar. Eu não sei, eu juro que eu não sei. Mas eu pigarreando aqui. Então, pois é. É bom estar de volta. Que o Percy e a Annabeth tomaram conta de todo momento, não é mesmo? Ai, eu tô morrendo, peraí. Gente, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que... Ai, cara. Chegou e a Annabeth tomou conta, exatamente. Ela e o Percy, gente, olha, respira. Ele apresentou Reyna a Piper, que parecia um pouco amuada por não ter tido a chance de fazer o discurso que vinha treinar. Em seguida, a Léo, que sorriu e fez um sinal de paz e amor. Meu Deus. Gente, eles são incríveis. O Léo é incrível, tá? E esta é Annabeth, disse Jason. Normalmente, ela não sai por aí aplicando golpes de judô nas pessoas. Os olhos de Reyna cintilaram. Tem certeza de que não é romana, Annabeth? Ou uma amazona? A Annabeth se encaixa em vários lugares, tá? Só gostaria de deixar isso claro. Annabeth não sabia se isso era um elogio, mas estendeu a mão. Só ataca o meu namorado desse jeito, prometeu ela. Prazer em conhecê-la! Yes! Só ataco o meu namorado desse jeito, tá? Só ele tem esse privilégio de ser atacado dessa forma e sobreviver, tá? Porque ela pode atacar qualquer um dessa forma. Respira, tá tudo bem. Reyna apertou sua mão com firmeza. Parece que temos muito a discutir. Centuriões! Alguns campistas romanos adiantaram-se depressa. Pareciam ser os oficiais sêniores. 2 adolescentes surgiram ao lado de Percy, os mesmos com quem Annabeth o vira pouco antes. O garoto asiático corpulento com cabelo cortado, rente, tinha uns 15 anos. Era bonitinho. Em um estilo panda gigante fofo. Fofo! Nosso panda é, exatamente. A garota era mais nova, talvez com uns 13 anos, e tinha olhos cor de âmbar, pele cor de chocolate e cabelos longos e cacheados. Segurava o capacete de cavalaria debaixo do braço. Ai, cara. Pela linguagem corporal de ambos, Annabeth percebeu que eles eram próximos de Percy. Postaram-se ao lado dele de modo protetor, como se se tivessem compartilhado muitas aventuras. Annabeth lutou contra uma pontada de ciúme. Vambora. Eu adorei esse momento, tá? Seria possível que Percy e essa garota... Não, querida, não. Ela tem 13 anos, não. Não. A química entre os dois não era desse tipo. Annabeth passara a vida toda aprendendo a ler as pessoas. Era uma habilidade necessária para sobreviver. Se tivesse que chutar, diria que o grandalhão namorava a garota, embora suspeitasse que eles não estivessem juntos havia muito tempo. Tá vendo? Ela consegue ler... Gente, a Annabeth é maravilhosa, tá? Mas tinha algo que ela não entendia. O que a garota estava encarando tão fixamente? Ela franziu a testa na direção de Piper e Léo, como se reconhecesse e a lembrança fosse dolorosa. Ai, gente. Enquanto isso, Reyna dava ordens aos oficiais. Digam às legiões que descansem. Diga à legião que descanse. Dakota, alerte os espíritos na cozinha. Peça que preparem um banquete de boas-vindas. E Octávia! Olha meu livro. Tá aqui o meu livro. Que é só mencionar o nome dessa desgraça que me dá vontade de arremessar alguma coisa na parede. Tá? Só mencionar. E Octavian, você vai permitir que esses intrusos entrem no acampamento? Um sujeito alto de cabelos louros e cebosos avançou, abrindo caminho em meio à multidão. Reyna, os riscos à segurança. Não vamos levá-los para o acampamento, Octavian. Reyna dirigiu-lhe um olhar severo. Vamos comer aqui, no fórum. Ah,
Muito melhor, grunhiu Octavian. Ele parecia ser o único a não respeitar Reyna como sua superior, apesar de ser magricela e pálido, e por algum motivo ter 3 ursinhos de pelúcias pendurados no cinto. Amiga, que se tu soubesse. Você quer que relaxemos a sombra do navio de guerra deles. Eles são nossos convidados, Reyna enfatizou cada palavra. Vamos lhes dar boas-vindas e conversar. Como Augury, você deveria queimar uma oferenda para agradecer aos deuses por trazer Jason em segurança. Agora se sente e se coloque no seu lugar e cale a boquinha, Octavian. Boa ideia, interveio Percy. Vá queimar seus ursos, Octavian. Gente, o Percy Jackson é maravilhoso, tá? O Percy Jackson é incrível, eu só queria deixar isso claro. Só queria deixar claro pra quem não entendeu que o Percy Jackson é maravilhoso, tá? Boa ideia, interveio Percy. Vá queimar seus ursos, Octavian. Reyna pareceu conter um sorriso. Você tem as minhas ordens. Vocês têm as minhas ordens. Agora podem ir. Os oficiais se dissiparam. Octavian olhou para Percy com um ódio absoluto. Pode fazer o que tu quiser, meu filho. Pode fazer o que tu quiser, mas te cala. Então avaliou Annabeth rapidamente e afastou-se pisando duro. Percy segurou a mão de Annabeth. Não se preocupe com Octavian, disse ele. A maioria dos romanos é gente boa. Como Frank e Hazel aqui. E Reyna, você vai ficar bem. Vamos ficar bem. Gente, meu casal. Cara, eu quero muito entrar nesse livro, velho. Só pra ver esse momento de novo. Gente, ai, que horror. Que desespero. Annabeth teve a impressão de que alguém havia pendurado uma toalha fria em seu pescoço. Meu Deus. Ela ouviu aquela risada sussurrando novamente, como se a presença houvesse seguido desde o navio. Gente, o que é isso? O que tá acontecendo com a Annabeth? Não é pra me responder. Não é pra me contar. É só que o que tá acontecendo? É uma pergunta retórica. Não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa estava prestes a dar muito errado e por nada no mundo se arriscaria a perder Percy de novo. Meus Deus, e socorro, Deus. Gente, eu tô derretendo na minha cadeira, por isso que eu tô abaixando a câmera, tá? Perdão. Cara, vamos ficar bem, repetiu ela, tentando acreditar nisso. Excelente, disse Reyna, e então se voltou para Jason e Annabeth pensou ter visto uma espécie de brilho faminto em seus olhos. Vamos conversar em uma reunião de verdade. Meu Deus! Capítulo 3! Gente, capítulo 3. Pera, eu vou dar uma pausa, gente, que eu preciso me acalmar. Tem muita coisa acontecendo, cara. Cara. Meu Deus, gente. Gente, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa. Cara, eu juro que eu não sei o que fazer. Eu não sei pra onde olhar. Eu não sei o que pensar. Cara, ai. Meu Deus. Eu acho que eu pulei um parágrafo? Peraí, como assim pulei um parágrafo? Ai, é verdade. Não, pera. Ai, eu pulei mesmo, gente. Ela ergueu os olhos para o Argo Segundo. O casco de bronze maciço cintilava à luz do sol. Parte dela queria sequestrar Percy naquele exato momento. Subir a bordo e dar o fora dali enquanto ainda podia. Gente, eu não acredito que eu pulei esse parágrafo. Que coisa mais linda. Obrigada por avisar, Carlos. Obrigada. Ai, cara. Gente, o que tá acontecendo com a Annabeth? Cara, o que tá acontecendo com a Annabeth? Como assim, cara? O Léo é um príncipe. O Léo é maravilhoso. Como assim ele é o Sammy? Gente, muitas perguntas. Muita coisa acontecendo. Cara, gente, eu não sei. Cara, eu não sei como reagir. Eu não sei o que pensar. Eu não sei. Eu só não sei. Eu só não sei. Eu não sei. De verdade, cara. Eu não sei pra onde olhar. Foi muito lindo, tá? Eu só queria dizer que foi um dos encontros mais lindos que eu já vi na minha vida, tá? Foi exatamente como eu esperava. Eles ignorando o resto do mundo pra ficar os dois juntos. Foi lindo! E eu vou reler essa parte 150 mil vezes depois que essa live acabar. Vocês não têm noção do quanto eu vou reler esses momentos, tá? Porque, olha... O que é um esgano de amor depois de tanto tempo? Exatamente! Nossa, ela fez exatamente o que eu esperava que a Annabeth fizesse, cara. Não, que... Total sentido, total sentido, total sentido, gente. Ai, meus deuses, meus deuses, meus deuses. Ai, vontade de espirrar. Peraí, gente. Sempre que eu choro me dá vontade de espirrar. Ai, meus deuses. Tá, vambora. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Cadê? A gente tá indo pra mais um capítulo da Annabeth, tá? Capítulo 3.
Eu tô muito feliz. Gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. De verdade. Eu não sei como descrever a minha felicidade nesse momento. Eles se encontraram. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Amiga, prepara pra bomba. Ai, gente, para. Não, para. Para. Não estraga o meu momento de felicidade. Não, não. Do que vocês estão falando? Não é pra me dizer, obviamente, do que é que vocês estão falando, mas alguma coisa ruim vai acontecer? O Rick que estragou, amiga. Para. Um plot? Ai, meus deuses. Será que vai? Ai, Carlos, obrigada pela incógnita, né? Talvez sim, talvez não. Olha a minha contribuindo aí. Claro que não. Ai, meus deuses. A merda vai ser grande. Amigo, como é que tu sabe? Tu abriu esse livro ainda agora? 2 horas da tarde? Tu já leu? Ai, peraí. Uai, sim, ainda é o terceiro livro. Tá, não. Mas é que eu não tô esperando nada muito ruim acontecer agora no começo desse livro. Eu juro que eu não tô esperando. Li 4 capítulos, é o que a gente vai ler nessa live hoje, amigo. Meu Deus. Ai, mas vai ou não? Ai, tá. Gente, faltam 2 capítulos. Faltam 2 capítulos. A parte boa já acabou? Não é possível, gente. Não é possível que a parte boa desse livro são os 2 primeiros capítulos. Não é possível. Eu me recuso a acreditar nisso. Vai ficar tudo bem, a Gaia dormiu depois que eles se encontraram. Gente, parem. Vocês estão me deixando desesperada. Parem, vocês estão me deixando desesperada. Por favor, parem. Obrigada. Ai, cara. Não, peraí. Peraí, gente, só um minuto. Segura aí. Você vai se estressar, mas vai amar o livro. Ai, tá bom. Ai, cara, o que eu faço com vocês, gente? Olha, vocês brincam com o meu psicológico de uma forma inacreditável. Inacreditável, cara. O que eu faço com vocês, gente? Essa aqui é a parte boa. O quê? Brincar com o meu psicológico? Eu espero que não. Só um minutinho, gente, tá? Me dá 2 minutos aí, ainda bem que é o tempo que eu me recomponho e acalmo o meu coração. Miguel, ainda vou te banir na Lei Felca. Gente, o que tá Leite acontecendo? Moça mandou R$5. Amiga, daqui pra frente é só Amiga, pra daqui trás. pra frente é só pra trás. Leite Moça, obrigada pelos R$5. Gente, o que tá acontecendo? O que eu perdi? O que o Miguel fez? Peraí que eu tô respondendo. Peraí, gente, que eu tô respondendo a minha amiga aqui. Só um minutinho, tá? Ai, meus deuses. Tá. Beleza, vamos continuar. Amiga, nesse livro não tem calma. Só tem que seguir o fluxo. Ai, meus deuses, tá bom. Eu tô no caminho da missa vendo a live com os dados móveis, amiga. Tá, amiga, vamos só continuar, tá? Vamos só continuar, vambora. Annabeth queria estar com fome, pois os romanos sabiam comer bem. Havia conjuntos de sofás e mesas baixas no fórum, e o lugar mais parecia um showroom de móveis. Os romanos descansavam em grupos de 10 ou 20, conversando e rindo enquanto espíritos de vento áureo rodopiavam acima das suas cabeças, trazendo uma infindável variedade de pizzas, sanduíches, batatas fritas, bebidas geladas e cookies recém-saídos do forno. Flutuando em meio à multidão, viam-se fantasmas roxos, Lares usando toga e armadura legionária. Às margens do banquete, sátiros, não, faunos, pensou Annabeth, trotavam de mesa em mesa, pedindo comida e alguns trocados. Gente, os faunos, olha, eles são... Então, eu tenho uma opinião muito polêmica a respeito dos faunos, tá? Nos campos próximos, o elefante de guerra se divertia com a senhora O'Leary e crianças brincavam de pique em torno das estátuas de término que cercavam a cidade. A cidade inteira era tão familiar e ao mesmo tempo tão completamente estranha que Annabeth ficou zonza. Tudo o que ela queria era estar com Percy, de preferência a sós. Sabia que teria que esperar. Se queriam que sua missão fosse bem-sucedida, precisavam daqueles romanos, o que significava conhecê-los e estabelecer boas relações com eles. Reyna e alguns oficiais, inclusive o garoto louro, Octavian, que acabava de voltar depois de ter queimado um ursinho de pelúcia em honra aos deuses. Que absurdo, né? Sentaram-se com Annabeth e sua tripulação. Percy juntou-se a eles com os 2 novos amigos, Frank e Hazel. Enquanto um tornado de travessas de comida baixava na mesa, Percy inclinou-se e sussurrou: "Quero lhe mostrar Nova Roma. Só nós 2. O lugar é incrível." Ah! Desculpa, gente, meu casal. Para, tá?
Desculpa, perdão. Annabeth deveria ter ficado animada. Só nós dois. Era exatamente o que ela queria. Em vez disso, o ressentimento formou um nó na garganta. Como Percy podia falar daquele lugar com tanto entusiasmo? E quanto ao acampamento meio-sangue? O acampamento deles, o lar deles. Amiga, ele ainda ama o acampamento meio-sangue. Ele ainda ama o lar de vocês. Vamos com calma. Desculpa, gente, mutei o microfone. Perdão. Onde foi que vocês ouviram até. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Gente, tá aqui, tá tudo bem, Desculpa. Até onde foi que vocês ouviram? Só pra eu saber. Ressentimento. Tá, beleza. Eu vou reler daí. Cara, perdão. É porque o botão de mute do meu microfone, ele é touch, gente. Então, às vezes, eu não vejo que eu toquei. Foi sem querer, tá? Vou parar de tocar no microfone. Ai, cara. Tá. Eu vou reler desde a parte que ela ficou chateada com ele, tá? Annabeth deveria ter ficado animada. Só nós dois. Era exatamente o que ela queria. Em vez disso, o ressentimento formou um nó na garganta. Como Percy podia falar daquele lugar com tanto entusiasmo? E quanto ao acampamento meio-sangue, o acampamento deles, o lar deles, como eu disse, tá? Como eu disse, o lar deles, ele ainda ama, ele tem outros planos, mas te acalma. Eu só pedi pra Annabeth respirar fundo, tá? Ela tentou não olhar as novas marcas no antebraço de Percy, uma tatuagem SPQR como a de Jason. No acampamento meio-sangue, os semideuses recebiam colares de conta para comemorar anos de treinamento. Ali, os romanos queimavam a carne com uma tatuagem, como se dissesse: você nos pertence para sempre. Não é para sempre, querida, tá? Eu garanto que não é para sempre. Ela engoliu alguns comentários mordazes. Ok. Pensando, disse ele nervoso, tive uma ideia. Ele se interrompeu quando Reyna propôs um brinde à amizade. Após todas as apresentações, os romanos e a tripulação de Annabeth começaram a trocar histórias. Jason explicou que havia chegado ao acampamento meio-sangue sem memória e partira em uma missão com Piper e Léo para resgatar a deusa Hera, ou Juno, a critério de cada um. Ela era igualmente irritante na forma grega ou romana. E sim, falando da Hera, sempre é. Da prisão na Casa dos Lobos, no norte da Califórnia. Impossível, interrompeu Octavian. Esse é o nosso lugar mais sagrado. Se os gigantes houvessem aprisionado uma deusa lá, eles a teriam destruído, disse Piper, e colocado a culpa nos gregos, dando início a uma guerra entre os acampamentos. Agora fique quieto e deixe Jason terminar. Nossa, olha, adorei. A primeira frase da Piper que eu gostei. Porque ela está mandando o Octavian calar a boca, tá? É assim, nossa, se ela continuar fazendo isso, a Piper vai subir no conceito comigo, tá? Eu só queria deixar claro isso. Cadê? Me perdi. Agora fique quieto e deixe Jason terminar. Octavian abriu a boca, mas nenhum som saiu. Annabeth adorava o charme de Piper de verdade. Ela percebeu que Reyna olhava para Jason para Piper e de volta a Jason, a testa franzida, como se começasse a perceber que os dois eram um casal. Gente, nossa, que tristeza. Eu quero muito que a Reyna fique com Jason, tá? Então, continuou Jason. Foi assim que descobrimos sobre a deusa da terra, Gaia. Ela ainda não está completamente acordada, mas é quem anda libertando os monstros do Tártaro e despertando os gigantes. Porfírion, o líder grandalhão que enfrentamos na Casa dos Lobos, disse que estava recuando para as terras antigas, a Grécia. Ele planeja despertar Gaia e destruir os deuses. E, como foi mesmo que ele disse, destruir suas raízes. Gente, Percy assentiu pensativo. Gaia tem estado ocupada por aqui também. Tivemos nosso próprio encontro com a rainha, com a rainha cara suja. Percy contou sua versão da história. Falou de quando acordou na Casa dos Lobos sem nenhuma lembrança, exceto por um nome. Gente, ele se declarando, quem é que precisa, né? Quem é que precisa saber que o Percy Jackson é um namorado fiel, é um namorado apaixonado, entendeu? Quem precisa disso, quem precisa ter certeza disso, é só ler o Filho de Netuno, tá bom? E ler o começo desse livro que você vai saber que o Percy Jackson é o melhor namorado da face da Terra, tá? Desculpa, vou continuar.
Ao ouvir isso, ela esforçou-se muito para não chorar. Percy narrou-lhes a viagem para o Alasca com Frank e Hazel, como eles haviam derrotado o gigante Alcione, libertado o deus da morte Thanatos e retornado com a Águia de Ouro, o estandarte perdido do acampamento romano, para repelir um ataque do exército dos gigantes. Quando Percy chegou ao fim, Jason assoviou admirado. Dá pra entender porque escolheram você como pretor. Octavian bufou. Ah, lá vem ele. O que significa que agora temos 3 pretores. Os regulamentos afirmam claramente que só podemos ter 2. Lá... Ah, insuportável. Octavian é insuportável. Olhando pelo lado bom, observou Percy, Jason e eu somos superiores... você na hierarquia, Octavian! Assim, nós dois podemos mandar você calar a boca! Gente, o Percy tá impossível no começo desse livro! O Percy tá impossível! Mano! O Percy tá on fire! Cara, ele tá maravilhoso! Ele tá incrível! Incrível! Gente, eu vou até ler de novo, desculpa, eu vou até ler de novo. Cara, que momento maravilhoso, que momento magnífico, cada vez que alguém pisa no Octavian, é a perfeição, é o auge pra mim, tá? Vambora. Quando Percy chegou ao fim, Jason assoviou, admirado. Dá pra entender por que escolheram você como pretor, Octavian bufou. O que significa que agora temos 3 pretores. Os regulamentos afirmam claramente que só podemos ter 2. Olhando pelo lado bom, observou Percy, Jason e eu somos superiores a você na hierarquia, Octavian. Assim, nós dois podemos mandar você calar a boca. Octavian ficou roxo da cor da camisa dos romanos. Jason e Percy trocaram um soquinho. Que maravilha! Que maravilha! Nossa, que maravilha! Que momento magnífico, majestoso. Ai, gente, nossa, que perfeição foi esse momento, tá? Jason e Percy trocaram um soquinho. Até Reyna sorriu, embora seus olhos estivessem tempestuosos. Vamos resolver o problema do pretor extra mais tarde, observou ela. No momento, temos questões mais sérias para tratar. Eu me retiro em favor de Jason, disse Percy sem hesitar. Não é nada demais. É claro, gente, ele nem queria ser. Ele até falou que ele não precisava disso. Ele falou. É só o que importa, tá? Cara... Ódio Octavian, todos a favor. Respira. Eu respiro de todas as formas que você quiser, tá? Cara, o bom é que o ódio ao Octavian une até pessoas que não iriam se gostar, né? E que pelo visto, ainda muita coisa vai acontecer, mas vambora. Eu me retiro em favor de Jason, disse Percy sem hesitar. Não é nada demais. Nada demais? Engasgou Octavian. Cala a boca, querido. A pretoria de Roma não é Lucas nada mandou demais. R$3. Percy o ignorou e Pega o voltou-se para Octavian, Jason. frita ele e Você faz é irmão purê. de Talia Grace, né? Uau, vocês não são nada parecidos. Eu já percebi, respondeu Jason. De qualquer forma, obrigado por ajudar meu acampamento enquanto eu estava fora. Você fez um trabalho incrível. Você também, respondeu Percy. Gente, cara, Deus, tenho que ir, a missa começou? Ok, amiga, até depois, tá? Boa missa. Tá. Annabeth deu um chute. Você também, respondeu Percy. Annabeth deu um chute na canela dele. Ela odiava interromper o nascimento de uma grande amizade, mas Reyna estava certa. Eles tinham assuntos sérios a discutir. Precisamos falar sobre a grande profecia. Parece que os romanos também estão cientes disso. Reyna assentiu. Nós a chamamos de Profecia dos Sete. Octavian, você sabe recitá-la de cor? É claro, disse ele. Mas Reyna, recite-a, por favor. Mas não, Octavian respirou fundo. Ninguém merece que é o Octavian que vai recitar essa profecia. 7 meio-sangues responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Um juramento a manter com um alento final, prosseguiu Annabeth, e inimigos com armas às portas da morte afinal. Todos a fitaram.
exceto o Léo, que havia construído um catavento com embalagem de taco de papel ou alumínio. O Léo totalmente distraído. O mundo falando sobre o povo falando sobre o mundo acabando na mesa e o Léo lá, construindo um catavento, tá? Deixa ele. Ninguém mexe no Léo, tá? O Léo é maravilhoso. Ai, cadê? Todos fitaram, exceto o Léo, que havia construído um catavento com embalagens de taco de papel alumínio e o espetava nos espíritos dos que passavam. Annabeth não sabia muito bem por que deixar escapar os versos da profecia. Fora apenas um impulso irresistível. O garoto grandão, Frank, sentou-se mais para frente, fitando-a fascinado, como se houvesse surgido um terceiro olho em sua testa. É verdade que você é filha quer dizer, Atena? Sim, disse ela. De repente sentiu-se na defensiva. Por que tanta surpresa? Se você é mesmo filha da deusa da sabedoria, zombou Octavian. Basta, cortou Reyna. Annabeth é o que diz ser. Ela está aqui em paz. Além disso, ela dirigiu a Annabeth um relutante olhar de respeito. Percy falou muito bem de você. Gente, o Percy vai falar muito bem da Annabeth pra qualquer um, tá? Eu só queria deixar isso claro. Annabeth levou um momento para ler nas entrelinhas do que Reyna dizia. Percy baixou os olhos, subitamente interessado em seu cheeseburger. O rosto de Annabeth ficou quente. Ah, deuses! Reyna tinha dado em cima de Percy. Isso explicava o toque de amargura, talvez até inveja em suas palavras. Percy preferia a Annabeth! Sim! Sim! Só sim! Tá? Só sim, só sim, só sim! É assim que funciona, meus queridos, tá bom? Ai, gente, eu vou até levantar um pouco a minha câmera, que ela tá muito pra baixo. Eu sei que às vezes eu derreto, mas aí, se eu derreter, eu abaixo mais a câmera, tá bom? Naquele momento, Annabeth perdoou seu ridículo namorado por tudo que eles já fizeram errado. Que se não perdoasse também, né, minha querida? Queria abraçá-lo, mas se for só ficar calma. Obrigada, disparou Reyna. De qualquer forma, parte da profecia está ficando clara. Inimigos seguindo armados até as